Boa tarde, caros alunos e alunas. Vamos iniciar aqui mais uma aula na nossa disciplina de sistemas hidráulicos, aula número 3 do nosso curso técnico mecânico, da disciplina de sistemas hidráulicos. Meu nome é professor Rosinaldo e vocês sabem minha formação, engenheiro de automação. Vamos iniciar a nossa aula aqui dos sistemas hidráulicos. Então, como nós já estudamos lá no início da aula número 1 e número 2, nós já estudamos lá sobre os sistemas hidráulicos, a partir da viscosidade do óleo, os fluidos, os fluidos que nós utilizamos, volatilidade, compressibilidade, volatilidade, enfim, vários conceitos hidráulicos são premissas, que são princípios para o estudo da hidráulica. Então, hoje, especificamente, nós vamos estudar os reservatórios e os filtros, especificamente, certo? Então, aqui nós temos, no sistema hidráulico, o conceito básico do circuito hidráulico, um sistema com transmissão de potência através de um fluido pode ser dividido em blocos básicos, esquematicamente representados abaixo. Então, o fluido tem a parte do motor, certo? Parte do motor e a unidade de força, que é a bomba, certo? A bomba acoplada ao reservatório. Então, o óleo ele segue esse fluxo, vai para a parte de comando e controle, vai para a parte de o óleo continua sendo pressionado, vai para a parte de atuadores, realiza a função que ele precisa ser executado, avança no caso cilindro, ok? Avança no comando, faz a parte do retorno, do comando e controle das válvulas e retorna para o reservatório, certo? Então, esse princípio, esse looping, essa circulação do óleo, que nós vamos entender como ela é feita, ok? Vamos entender primeiro a parte do circuito hidráulico. Então, a gente precisa do quê? Da potência do motor, a bomba, que é a unidade de força, válvula de comando e controle, atuadores, pressão e a potência mecânica. Okay? Então, aqui nós temos o circuito hidráulico aqui propriamente dito. Então, nós vamos estudar agora os elementos que compõem o sistema hidráulico. Isso aqui são toda a parte de simbologia do circuito. É claro, tem mais simbologia do que essa, mas essa é a simbologia básica para que nós possamos entender o circuito hidráulico, como que ele funciona, ok? O circuito hidráulico industrial, das prensas, daquilo que nós vimos na indústria de móvel, que é a parte de plataformas aéreas, injetoras, parte de comando CNC também, torno CNC, que tem uma parte do circuito hidráulico, a parte também de construção civil, que tem as pás, retroescavadeira, tratores, enfim, onde são várias infinidades onde são aplicadas a hidráulica, certo? Então, esse aqui é o princípio. Então, eu gosto sempre de estudar o circuito sempre de baixo para cima e não de cima para baixo, ok? Para a gente entender o fluxo do óleo, ok? O fluxo do fluido hidráulico. Então, aqui nós vamos estudar aqui na letra E. O que nós temos aqui na letra E? Na letra E, nós temos o filtro, certo? Nós temos o filtro, o reservatório e as conexões e tubulações, certo? Essa primeira parte aqui que nós estamos estudando. Filtro, reservatório, conexões e tubulações. Só essa parte aqui de baixo. Nessa outra parte aqui de baixo, nós temos o que? O motor e a bomba. Então, elementos de entrada. Isso aqui são os elementos auxiliares, letra E. Letra D são os elementos de entrada, que são o que? A bomba hidráulica. Ok? Então, aqui no C nós temos os elementos de regulagem. Regulagem de quê, professor? Regulagem do fluido, certo? Mais intensidade, menos intensidade do fluido, certo? Elementos de regulagem, válvulas reguladoras de fluxo e de pressão, certo? Mais pressão, menor pressão é feito por esse elemento, válvula reguladora de fluxo e pressão. Aqui na letra B nós temos na letra B elementos de comando ou sinais de válvula direcional,
são os elementos de comando ou de sinal, que são chamados, temos as válvulas direcionais. É claro, pessoal, existe só essa simbologia para válvulas direcionais? Não, existe vários outros tipos de válvulas direcionais, ok? E a simbologia também muda. E aqui nós temos elementos de trabalho. Aqui nessa parte de cima nós temos os elementos de trabalho também com a sua simbologia. Não é figura, viu, pessoal? É simbologia. A simbologia, ok, do circuito hidráulico. Agora nós vamos ver aqui o que compõe tecnicamente cada uma das partes do circuito. É claro, nós vamos aprofundar nas próximas aulas as outras válvulas no circuito, ok? As outras válvulas no circuito que compõem o circuito nós vamos aprofundar. Então vamos aqui primeiro pelos elementos de trabalho, cilindros e motores pneumáticos. Então aqui nós temos a letra A, aqui ó, são considerados elementos de trabalho, que são o cilindro ou motor pneumático. Elementos de comando são as válvulas direcionais aqui, ó, que é a simbologia aqui A0. Os elementos de sinais, válvulas pneumáticos, relés, temporizadores, controladores de memória, controladores programáveis aqui, ó, processadores de sinais, certo? Processadores de sinais. E aqui nós temos os elementos de sinais, certo? Nas setas aqui. Válvulas direcionais a fim de cursos, chaves de fim de curso, sensores diversos. Pessoal, nós vamos estudar isso mais a fundo nas próximas aulas, certo? Nessa aula agora vamos estudar reservatório e filtro. Mas eu queria que ficasse especificado aqui o que compõe, né, dessas duas primeiras lâminas, o que compõe nesses dois primeiros laudos, o que compõe o circuito como um todo. Então são todos elementos, nós vamos estudar eles parte a parte, ok? Vamos estudar aqui o reservatório hidráulico, certo? Então os reservatórios hidráulicos consistem de 4 paredes, geralmente de aço, uma base abaulada, que é as figuras, né? Base abaulada, uma topo plano com uma placa de apoio, 4 pés, linha de sucção, linha de retorno. Olha, vamos prestar bem atenção nesses dois termos. Linha de sucção, retornos e drenos, ó, são 3 elementos fundamentais, ó, linha de sucção, retorno e dreno, plug do dreno, indicador de nível do óleo, tampa de respirador, enchimento, tampa para limpeza da placa defletora. Aqui nós temos a foto do sistema dos reservatórios físico. Aqui nós temos a simbologia, nós também já vimos a simbologia lá, e aqui nós temos essa figura. No próximo slide, que agora é esse que nós vamos ver, tem uma figura mais técnica, uma figura mais detalhada de todo o sistema, certo? Então, como eu pedi aí, vamos ver aí, ó, linha de pressão, linha de retorno, certo? Como eu expliquei para vocês, eu gosto sempre de estudar de baixo para cima, certo? O fluido de baixo para cima, o circuito de funcionamento, tá ok? Então aqui nós temos o óleo, o fluido hidráulico, nós já estudamos sobre o fluido, a característica do fluido, os aditivos, certo? As viscosidades, nós temos o óleo, as setas aqui, ó. O óleo veio dessa linha de retorno, depois a gente vai falar disso. O óleo está indo para cá, nessa direção. Quando ele passa aqui nessa direção, que tem essa chicana, certo? Qual é a função da chicana, professor? Evitar turbulência, refrigerar o óleo e retirar o ar do óleo. Então, o óleo passou por essa chicana. Ele entrou por onde? Por esse filtro de sucção, pessoal, aqui, ó. Por esse filtro de sucção aqui, ó. Entrou por esse filtro de sucção e foi aqui para onde? Para a linha de sucção. Um tubo, certo? Um tubo de aço passou para a linha de sucção, ok? Então o óleo passou pela chicana, passou pelo filtro de sucção. Depois nós vamos falar especificamente sobre filtros, certo? Ele passou por esse filtro. Então, o que vai elevar o óleo para realizar o trabalho, né? Realizar o trabalho hidráulico, o avanço, o recuo do cilindro, realizar o trabalho, ok? Então, aqui nós temos o que realiza o conjunto motor-bomba, certo? Então, aqui nós temos o motor, não, aqui nós temos a bomba, a simbologia da bomba, desculpem, e aqui nós vamos ter o motor.
Então o óleo ele foi succionado, passou pelo filtro de sucção, passou pela linha, ele foi succionado por quem, pessoal? Pelo motor bomba, certo? Pelo motor acoplado junto, trabalhando com a bomba. E aí ele foi para onde? Para a linha de pressão, o filtro de pressão, aqui é outro filtro. Professor, por que tanto filtro assim no sistema? Nós sabemos que o óleo e os cilindros, o trabalho que ele realiza, as impurezas do sistema, tudo isso vai para o óleo, tudo isso vai para o reservatório, ok? Todo o circuito, tudo o que passa no circuito, ele vai para o fundo. Então, essas partículas, essas micropartículas de areia ou outra impureza, ela entrando dentro das válvulas, elas trabalhando dentro das válvulas, realizam os travamentos das válvulas, os travamentos dos cilindros, enfim, ela funciona como um impedidor, vamos dizer assim, um impedidor que o sistema funcione normalmente. Isso com o tempo, se o óleo não tiver filtros, ou então se os filtros não forem trocados adequadamente, se não for feita uma manutenção nos reservatórios, em todo o reservatório, né, pessoal? Todo o reservatório precisa ser feita uma manutenção de limpeza, de filtragem do óleo, para que esse óleo seja verificado também a viscosidade também dele, tá, pessoal? Falando em viscosidade, aqui embaixo nós temos um sensor, o visor, pensando lá em automação, né, lá em robótica. Aqui nós temos um visor de nível de temperatura do óleo, visor de nível, você verificar o nível do óleo, verificar se não tem um vazamento do sistema, se está diminuindo ali o nível do óleo, e também de temperatura. A temperatura, pessoal, nós sabemos em relação à viscosidade. Nós sabemos que quando nós elevamos muito a temperatura do fluido, a temperatura do óleo, o que ocorre? Ocorre que o óleo ele vai perder a sua viscosidade. Então, quando o óleo perde a viscosidade, ele sai daquele ranger que foi especificado lá para nós, da viscosidade de 20 até 110 lá para os sistemas hidráulicos. De repente, se essa viscosidade for acima disso, ela não vai servir para o nosso trabalho, ok? Ela não vai ser útil para o nosso trabalho. Então, aqui nós temos os filtros e a linha de pressão. Nessa linha de pressão para cima, nós vamos estudar o que? Nós temos as válvulas, as reguladoras de fluxo, nós vamos ter os atuadores. A princípio, eu quero que fique entendido essa primeira parte aqui, onde o óleo ele passa, entra na linha de sucção, esse fluido, esse óleo, ele é succionado por quem? Pela bomba e pelo motor. Passa por um outro filtro, o filtro de pressão, linha de pressão, aí ele vai realizar o trabalho. Aí ele vai passar para válvula controladora de fluxo, válvulas direcionais e ser direcionado para o cilindro hidráulico. E lá o cilindro hidráulico ele vai realizar o trabalho, avançar, amassar, cortar, se tiver alguma ferramenta ali acoplada ao cilindro, elevar, enfim, várias aplicações que nós estudamos aí. Mas até ele realizar todo esse trabalho, ele tem todo esse processo. Então nós estamos estudando o início desse processo. Então vamos supor que ele foi lá, fez esse trabalho que nós falamos, o óleo ele vem pela linha de retorno aqui, ó. E aqui nós temos um filtro de retorno com bypass, 3 vezes a vazão da bomba, ok? Nós temos esse filtro de retorno, ok? Filtro de respiro aqui, ó, tem um filtro de respiro. O reservatório não é totalmente cheio, ele tem aqui, ele é cheio até 20%, ok? Esse óleo de retorno ele percorre e vai para a linha de retorno. Professor, esse óleo aqui ele vem quente, certo? Vem uma temperatura elevada. Então por isso que ele precisa passar todo esse processo da chincana aqui, ó, evitar a turbulência, refrigerar o óleo, certo? Retirar o ar do óleo. Então o óleo, quando ele vem lá do retorno, quando ele realiza o trabalho e o óleo retorna do cilindro do trabalho, ele vem com todas essas impurezas. Então ele precisa ser trabalhado tudo isso para ser voltar de novo para o sistema. O tamanho desse reservatório
ele varia de acordo com o tamanho do equipamento. Tem equipamento aí que eu já vi que já pegou o quê? 200 litros de óleo, prensas e injetores aí 400, 350 litros de óleo, certo? Então vai depender do processo, né? Vai depender do processo que é empregado esse reservatório, ok? E nós temos o que? Os filtros. Nós falamos dos reservatórios, vamos falar dos filtros. Todos os fluidos hidráulicos contêm certa quantidade de contaminantes, como nós falamos, né? A necessidade do filtro, no entanto, não é reconhecida na maioria das vezes, pois o acréscimo desse componente particular não aumenta de forma aparente a ação da máquina. Mas o pessoal experiente de manutenção concorda que a grande maioria dos casos de mau funcionamento de componentes do sistema é causado por contaminação. O que eu falei? As partículas de sujeira podem fazer com que as máquinas caras e grandes falhem, né? Então toda aquela sujeira, toda aquele areia, algum outro contaminante, isso aí ele vai travar a válvula, ele vai travar o cilindro. Se não for feita uma manutenção, se não for feito um reparo, uma limpeza no reservatório, essas impurezas elas vão acumular e vão impedir que o circuito hidráulico ele funcione de forma correta, certo? Então aqui nós temos os tipos de filtragem pela posição do sistema. O filtro é a proteção para componente hidráulico, que seria ideal para cada componente do sistema fosse equipado com seu próprio filtro, mas isso não é economicamente prático. Na maioria dos casos, para se obter melhores resultados, o prático e usual é colocar filtro em pontos estratégicos do sistema, como nós já vimos lá, certo? Então, no nosso sistema nós vimos o que? O filtro de sucção, o filtro de sucção, o filtro de pressão e o filtro lá no retorno, né? Então, vamos estudar cada um desses filtros. O filtro de sucção, certo? Os filtros de sucção, existem dois tipos de filtro de sucção. Filtros de sucção internos são os mais simples e mais utilizados. Tem forma cilíndrica com tela, com malha de 70 a 150 micros, ou seja, é uma tela que vai reter ali desse filtro as impurezas. Essas malhas, né, fechadas, essas micromalhas, elas impedem que a sujeira vá para o sistema. Não possuem carcaça e não instalados e são instalados dentro do reservatório. Baixo nível do fluido, para serem chamados de filtro, impede apenas a passagem de grandes partículas. Na língua inglesa são chamados sterns, que significa peneira, certo? E aí nós temos o que? Protege a bomba de contaminação do reservatório, porém, por não terem carcaça, são filtros baratos. Desvantagens: são de difícil manutenção, especialmente se o fluido está quente, não possuem indicador, podem bloquear o fluxo o fluxo do fluido e prejudicar a bomba se não estiverem dimensionados corretamente ou se não conservados adequadamente. Não protege os elementos do sistema das partículas geradas pela bomba, certo? Então esse é o filtro na linha de sucção. Então o outro filtro nós vimos no sistema interno, agora nós vamos ver o filtro de sucção externo. Vamos ver o interno, vamos ver o externo. Pelo fato de possuírem carcaça, esses filtros são instalados diretamente na linha de sucção fora do reservatório. Esses modelos são instalados no topo da lateral do reservatório. Esses filtros possuem malha de filtragem de 3 a 238 microns. Protege a bomba de contaminação do reservatório. Indicador mostra o elemento está sujo. Olha, interessante. Mostra que o filtro está sujo, tem um indicador. Podem ser trocados sem a desmontagem da linha de sucção do reservatório. Desvantagem desses filtros: pode bloquear o fluxo de fluido e prejudicar a bomba se não estiverem dimensionados corretamente ou se não estiverem conservados adequadamente. Não protege os elementos do sistema das partículas geradas pela bomba. Ou seja, todos esses filtros eles protegem o sistema, certo? O sistema, ok? Filtro de pressão, que é o filtro antes do fluido ir para a linha de trabalho, ok? Um filtro de pressão é posicionado no circuito entre a bomba e um componente do sistema. A malha de filtragem dos filtros de pressão é de 3 a 40 microns. Um filtro de pressão pode também ser posicionado entre os componentes do sistema.
filtram partículas muito finas, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através do elemento, pode proteger componentes específicos contra o perigo de contaminação por partículas. A carcaça de um filtro de pressão, aí é desvantagem, né? A carcaça de um filtro de pressão deve ser projetada para alta pressão. São caros porque devem ser reforçados para suportar altas pressões, choques hidráulicos e diferenciais de pressão. Não sei se vocês notaram que os filtros, quando ele vai da linha de sucção, na parte interna ele já filtra ali, tem uma filtragem. Aí quando ele sai do reservatório lá tem outro filtro, já é uma barreira a mais. Já esse filtro de pressão, que é para onde já é o óleo, já vai para realizar o trabalho, que ele vai para válvulas reguladoras, que ele vai para válvulas direcionais, que ele vai para os cilindros. Esse filtro ele é mais, tem a micragem, né? Vamos dizer assim, tecnicamente ele tem uma micragem mais seletiva, uma micragem mais fechada, as malhas mais fechadas, certo? Então tem 3 tipos de filtros, só na parte de, vamos dizer assim, na parte de sucção, na linha de trabalho, na linha de pressão, ok? Então essas micragens vão ficando cada vez mais fechadas. Então aqui nós temos o filtro da linha de retorno, está posicionado no circuito próximo do reservatório, a dimensão habitualmente encontrada de 5 a 40 micros, ou seja, é bem fechado, retém a contaminação do sistema antes que ele entre no reservatório. Quando ele volta do circuito, o óleo, o fluido, ele volta do circuito, ele passa por essa barreira antes que ele entre no reservatório. Carcaça do filtro não opera sob pressão plena do sistema, por essa razão mais barata do que um filtro de pressão. O fluido pode ser de filtragem fina, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através do elemento. Desvantagem: não há proteção direta para os componentes do circuito. Em filtro de retorno do fluxo pleno, o fluxo que surge na descarga dos cilindros, dos atuadores e dos acumuladores pode ser considerado quando dimensionado. Alguns componentes do sistema podem ser afetados pela contrapressão gerada na linha de retorno. Então só aí nós já vimos quatro filtros, ok? Pessoal, então aqui nós estudamos os primeiros elementos do circuito hidráulico, o filtro e o reservatório. Nas próximas aulas nós vamos ver o que são válvulas reguladoras de fluxo, o que são válvulas direcionais. Na aula seguinte a gente vê os tipos de atuadores, vamos falar também de bombas hidráulicas, né, os tipos de bombas, é interessante, e atuadores. E enfim a gente vai montar isso tudo no circuito e vamos ver como isso funciona, ok? Para realizar diversas atividades que nós já vimos aí nas primeiras aulas. Então um abraço a todos, até a próxima aula.